É prazeroso estar com vocês em mais um programa maravilhoso. Vem comigo, vamos juntos fazer esse programa vibrar. Segue a gente aí nas redes sociais, Macaé Podcast, segue este apresentador, Marcos Wilson, Macaé Podcast, e vamos que vamos. Estou aqui hoje recebendo na banca o ilustre jurista, advogado, o doutor François Pimentel. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Marcos. Fico muito feliz, Fiquei muito feliz com o convite. Me senti honrado de estar aqui participando desse programa que é tão bem comentado em Macaé, em região. E estamos aqui à disposição para conversarmos, principalmente tratarmos de assuntos aí de interesse, jurídico e da nossa região e do Brasil, Isso é muito bom. Eu estou muito à vontade hoje porque entrevisto um operador do direito. Eu também sou operador do direito, então vamos falar de assunto que para nós não é muita novidade, né, doutor? Vamos falar da advocacia. O tema é advocacia e o poder judiciário. Então, vamos falar um pouquinho sobre as prerrogativas dos advogados, o que vem acontecendo, essa celeuma toda aí com os tribunais superiores que não estão respeitando o direito dos advogados fazerem as sustentações orais. Vamos falar também um pouquinho da sua trajetória, ainda que lá atrás, mas quando foi presidente aqui da 15ª subseção da OAB de Macaé. Depois nós vamos abordar assuntos da advocacia, vamos falar da advocacia digital, redes sociais hoje, no que isso alterou, muda, o que a OAB autorizou, deixou de autorizar na questão de divulgação, de publicidade. Hoje o Instagram, tudo que é advogado está no Instagram, inclusive eu, tenho certeza que o doutor também. A gente faz lá nossas matérias, chamamos os nossos convidados para um bate-papo e o tema do programa, o assunto será isso. Será dentro do contexto advocacia e poder judiciário. Doutor, você foi presidente da OAB aqui de Macaé, né? O ex-presidente, não preciso exatamente há quantos anos, eu sei que já faz alguns anos. Gostaria que você falasse para nós da sua trajetória quando presidente, exercendo o mandato naquela ocasião. Poucas palavras, falasse para nós o que, como que foi para você frente à gestão da OAB de Macaé. Foi um período assim maravilhoso. Eu estive à frente da OAB como diretoria durante longos 6 anos. Fomos de 2010 a 2015, a 2016, do qual cheguei a ser presidente das prerrogativas dos advogados aqui da nossa região, presidente da Comissão de Direitos Humanos, onde nós fomos muito combatentes, frente às irregularidades que ocorriam em Macaé. Fui vice-presidente e não poderia ser diferente. Terminei a minha carreira junto à Ordem dos Advogados do Brasil como presidente, do qual eu deixei o cargo em início de 2016. Eu fui o 13º presidente da OAB de Macaé. Hoje nós estamos no 15º. Certo. E foi uma experiência muito gratificante. Eu acho que qualquer profissional, ele sempre almeja um dia gerir a sua instituição. E é essa honra, esse privilégio que eu tive de gerir durante muitos anos. Na minha época, nós éramos menos de 1.000 advogados. E quando eu assumi e quando eu deixei o cargo, nós já estávamos com quase 1.500 advogados aqui só na nossa 15ª subseção. Então é muito gostoso quando a gente, de vez em quando nós vamos ao fórum, encontramos às vezes nas ruas também, advogados brilhantes, já de sucesso, que relembram, doutor François, foi o senhor que entregou a carteirinha no dia tal, e não sei, eu não consigo lembrar de todos, porque eu com certeza entreguei. Tive o privilégio de iniciar a carreira de mais de 500 advogados só aqui na nossa cidade. Então, aquilo, nós temos um tempo, É cansativo, porém, foi um período, assim, inesquecível. Ok. Isso é histórico, Isso vira história, você ter sido presidente da ordem e encontrar hoje, anos depois, colegas hoje comenta que de receberam sucesso, já tendo sucesso nas suas carreiras. A carteira tão almejada pelos advogados de início de carreira, até porque exatamente. A dificuldade que se tem com o exame de ordem, Então, você encontrar colega hoje que te abraça e diz, olha, a minha carteira peguei das suas mãos como presidente da subseção. Isso é história, não tem preço, doutor? Isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz e as pessoas sabem que eu sou muito receptivo.
Eu sou um advogado que atendo cliente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, final de semana. Se for uma coisa urgente, a gente é sempre receptivo, né? O operador de direito tem que ser acessível, principalmente aos seus clientes, né? E quando é um colega advogado, do qual a gente participou do início da carreira deles, mais acessível nós temos que ser, temos obrigação. Já passou daquela época no qual o advogado um pouco mais experiente, ele temia concorrência com outros colegas advogados. Hoje não dá para um advogado abraçar o mundo. Ele tem que escolher, a devida orientação hoje, o advogado ele se especializar em determinada área, para que ele realmente possa conhecer essa área de uma tal maneira que irá conseguir dar o devido suporte aos clientes que venham demandá-lo. Sem dúvida. Então, hoje, no nosso escritório, dificilmente eu perco um serviço, porque tem áreas que o meu escritório não atua, porém eu tenho escritórios parceiros. Então, automaticamente, eu encaminho para esses colegas parceiros. Então, eu acho que essa é a essência. Hoje, nós precisamos de parceria. A advocacia precisa de parceiros. Realmente a questão da concorrência existia no passado. Isso era uma coisa arcaica, né? Eu, por exemplo, nunca tive essa preocupação com a concorrência. Mas eu sei que havia, e tinha colegas que tinham uma preocupação muito grande com a concorrência. Hoje, você precisa se especializar em áreas. Eu, por exemplo, tenho uns 5, 6 pós-graduação de especialização, dentre elas licitação, penal, processual penal, com especialização em júri. Enfim, hoje, o diferencial é a preparação. Sim. E a preparação passa por especialização, estudar muito, se atualizar muito. Então, você tem que ser um diferencial, não tem que se preocupar com a concorrência, né? Você tem que acreditar na sua capacidade e ser um diferencial. Isso é o fundamental para o advogado hoje. E é isso que nós estamos vendo hoje, muitos colegas fazendo especializações e nas redes sociais aí abertamente se divulgando, e o cliente está aí, tem uma opção de escolher aquele que ele sente confiança e entende que é o profissional mais preparado para atender a sua causa. Mas vamos seguir na questão da advocacia e poder judiciário. O senhor, segundo a minha produção, fez um levantamento e disse que o senhor já é advogado há 22 anos, criminalista, faz plenária de júri também? Também, tenho muito nas minhas carreiras e graças a Deus, assim, com índice de vitória acima de 90%. A gente conseguiu já reverter situações, assim, impensáveis. E, para mim, todas as pessoas mais próximas, os colegas mais próximos, sabem que o que eu mais gosto de atuar realmente no tribunal de júri. No tribunal de júri é onde o advogado consegue, na grande maioria das vezes, se igualar a um juiz e um promotor. Porque nós sabemos que muitas, ainda mais na área criminal, que nós às vezes entramos em processos que, na verdade, aquilo ali é um verdadeiro teatro, um jogo de cartas marcadas, do qual o juiz e o promotor já conversaram, já deram suas opiniões, e o cliente e o advogado fazem dali um mero papel ali coadjuvante, uma encenação praticamente. No tribunal de júri, não. No tribunal de júri não tem o querer do juiz, o juiz não pode interferir, a não ser se for para manter a ordem. O promotor de justiça, ele também não tem mais poderes, mais influência do que um advogado atuante. Inúmeras vezes eu acho divertido, né? O advogado poder ter o controle daqueles 7 jurados, conseguir arrancar daqueles 7 jurados, que serão os juízes, na verdade, no tribunal de júri, conseguir toda a atenção. Isso é muito gostoso, aquela briga do promotor, do advogado. Aí o advogado simplesmente passa a falar mais alto do que o promotor. Quantas vezes eu fui na frente do promotor, virei as costas e tomei conta do tribunal do júri, o promotor atrás falando alto, eu falando cada vez mais alto. Então isso faz parte, né? É verdade. Então realmente é o ápice da advocacia, ser um advogado do tribunal de júri. Para o colega que nunca fez, que consiga pelo menos um dia, uma vez na vida, porque realmente é uma experiência única. Dentro desse tema plenária de júri, eu concordo plenamente com o doutor. O júri é uma coisa diferenciada. Diferenciada. O juiz no tribunal ali do júri, o advogado pode fazer a diferença.
E fora do tribunal de júri, nem sempre o advogado tem condições de fazer diferença no processo. Infelizmente, nós sabemos disso. Porque na plenária de júri, o juiz é apenas um presidente que controla os trabalhos e quando há um excesso dos dois lados, ele interfere para manter a ordem. O que é normal também, mas tudo dentro da cordialidade, da urbanidade. Ninguém costuma, por exemplo, extrapolar. A gente extrapola só um pouquinho. E nas audiências comuns, né, de primeiro grau, o juiz ele tem mais autoridade. Ali a gente vê a juiz que ele olha para o advogado. Já viu, a gente já sabe qual vai ser a sentença dele. Eu brinco que eu não tenho problema com o juiz, mas eu digo o seguinte, ele olha para o advogado quando ele está entrando na sala. E ali ele já tem uma noção do advogado que está à frente dele. Quando é o advogado de início de carreira, não são todos, tem advogado de início de carreira que já entra de peito duro e não dá moleza. Sim, mas a realidade é essa. Vamos dizer assim, já tem postura de advogado. Porque, infelizmente, o que eu vejo assim, na prática, e na verdade, eu sou advogado há 23 anos, né? Que eu tenho 23 anos que eu tenho OAB. O que eu já deparei de advogados que sem postura e que o juiz e o promotor fizeram de gato e sapato justamente por não terem postura, não terem como se impor. O advogado tem que se impor. Quantas vezes o meu cliente, doutor, mas o senhor está arrumando problema com o juiz? Eu falei, não estou arrumando problema, não. Eu estou apenas pontuando o juiz até onde ele pode ir e até onde eu vou, porque eu sei até onde que eu vou. Sem cessear o direito da defesa. Nunca tive problema. Assim, já tive embates com promotores, com juízes, que foram pontuais e que no final das contas, quando eu me impus, o resultado para o meu cliente foi, assim, muito mais benéfico para o mesmo. Ontem eu tive uma decisão favorável, do qual eu consegui a revogação de prisão de um cliente, do qual, no início do processo, eu entrei com uma representação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu lembro que meu tio já era juiz, quando eu comecei a falar, vou entrar com uma representação contra o juiz. Ele não faz isso, que você vai ficar marcado, aquele temor que o advogado não pode bater de frente com o juiz. Eu não, a vida inteira eu fui assim. Eu entrei com uma representação contra um juiz aqui de uma comarca próxima, não é de Macaé, uma comarca aqui adjacente, e no final das contas, é o que sempre aconteceu. O juiz passa a te respeitar, porque ele sabe que o que eu pleiteei junto à representação ao Tribunal de Justiça contra esse advogado, contra esse juiz, tinha fundamentos. Ele estava errado, equivocado, tanto é que de lá para cá, todas as decisões foram muito favoráveis à defesa. Não porque ele esteja com medo do advogado, com medo de mim e quer fazer as minhas vontades, não. Porque, geralmente, quando eu pondero... Passou a respeitar. Exatamente. Porque na última audiência nós tivemos um problema que o promotor se imiscuiu numa questão de não querer impugnar uma testemunha minha. Acho que eu te liguei, né? E fomos por um embate e o juiz deu um parecer favorável a mim. Mas porque eu sou especial, porque ele tem medo de mim, não. É o bom senso. Eu procuro estar sempre lastreado e devidamente fundamentado com a legislação brasileira. O juiz vai ter que mandar ganho de causa. Não tem outro caminho. Deu porque a sua tese estava dentro da lei, o direito estava a favor da demanda que você defendia. Ele não tem muito o que fazer. E o juiz tem que julgar. E ele não tem muito o que fazer. Não é julgar. Qual é a função do juiz? Interpretar a lei e aplicar ela corretamente. Isso está sendo difícil, né? Nós que vimos isso no dia a dia. Ontem eu tive um caso de vitória, hoje, por exemplo, no tribunal, numa sessão virtual, num processo de 2016, e hoje, assim, de uma maneira brutal, surreal, a gente já tinha conseguido a vitória aqui em Macaé e perdemos de 3-0 no tribunal. Passaram por cima, assim, de tudo que tinha, assim, numa clareza. Eu cheguei numa primeira sessão, ter feito uma sustentação e achei que, de repente, a gente conseguiria reverter, e não. E aí você senta e fala, cara, o que aconteceu? Então, hoje mesmo eu conversei com um advogado já, assim, de longa, aí sim, ele tem mais de 50 anos de advogado, não sei como consegue, tá? Eu com 23 anos já quase não aguento, imagine mais 27 anos em cima de, né, a mais eu advogando, não sei se eu... É um sacerdócio. Eu não sei se eu teria, eu não sei, eu confesso que eu não sei se eu teria essa condição, essa disposição. E ele está super desanimado, porque os tribunais, eles estão passando por cima. Assim, eles julgam as causas como se fosse, assim, não estivessem tratando com questões que representam, de repente, a vida da pessoa.
E eles não leiam os processos. Tá uma coisa muito complicada. Doutor, eu fico feliz que eu tô mais para aposentadoria do que para início. Para começar hoje, eu acho que eu não seria advogado, não. Queria eu que esse desânimo do seu colega de 50 e poucos anos de carreira fosse só com ele. Não é. Se você fizer uma pesquisa, eu lhe asseguro, 90% dos advogados hoje estão inseguros, insatisfeitos com a maneira de atuação dos nossos julgadores. E aí eu lhe faço a seguinte pergunta, e aborda aqui para a gente trazer à mesa e discutir. Eu, particularmente, tenho analisado isso daí e tenho chegado à seguinte conclusão. Depois dos exemplos que os tribunais superiores estão nos dando, e principalmente aquela corte maior, aquela corte que depois você não tem para quem recorrer, eu entendi que os juízes aqui embaixo, eles não estão mais levando a sério. Não, como que alguns dissessem assim, olha, por que eu vou me matar aqui para julgar se quando chega lá na corte máxima vem esse exemplo péssimo? E um exemplo dado de cima para baixo, que não é o exemplo exemplar que está na lei, o que acontece? Os julgadores no piso aqui embaixo começam também a ficar desanimados, a ficarem desapontados, porque acontece isso com o juiz também. Nós, advogados... Eu acredito. Nós, advogados, já exemplo do que você colocou aí, nós temos uma causa, ganhamos em primeiro grau, toda fundamentada, eu me surpreendo com sentença de primeiro grau, o juiz fundamenta, aponta a prova, chega no tribunal, eu sustento, aí eu vejo uma desembargadora, um desembargador, muitas vezes eles estão batendo papo lá, você não sabe nem se estão acompanhando o julgamento, aí quando está terminando a sua sustentação... Agradeço a ilustre sustentação oral do ilustre advogado. Voto contra. Não, se ele sentir que o advogado não tem postura, ele acha um pé para dar uma dura no advogado. Doutor, uma dica assim, muito importante para um advogado que esteja começando hoje é ele passar a estar presente nessas sessões de julgamento junto ao Tribunal de Justiça. Nas sustentações orais. Até mesmo que não venha sustentar. Público, como exatamente, como porque questões fáticas, pode o advogado a qualquer momento no meio do julgamento, ele pode intervir por questões fáticas. Então, é muito importante o advogado estar presente lá. Hoje não mais, né? Eu já não estou com tanta paciência assim, mas eu ia sempre ao tribunal. Hoje, quando tem sessão virtual, geralmente eu participo. Porque aí a gente consegue... eu já vi juízes, desembargadores falar, poxa, juiz até querendo, inclinado a votar num sentido, e os outros contra-argumentando. Eu já presenciei isso. De o desembargador olhar, mas quem deveria estar aqui brigando por esse cliente aqui é o advogado, ele não está aí mesmo, né? Quem sou eu agora? Acabou sendo convencido pelo outro desembargador e essa parte acabou levando um prejuízo. Não está julgando porque ele seguiu a opinião do outro julgador. Do outro, mas é aquilo, se o advogado estivesse lá, e fosse um advogado atuante, ele com certeza teria sido definitivo para uma decisão favorável para o seu cliente. Então, o advogado que está começando hoje já tem um tempinho, participe. Claro que você vai cobrar por isso. Você cobra o cliente, ofereça esse serviço ao cliente, é mais um dinheiro. Você um outro serviço, dependendo do contrato inicial, é um outro. Não, e dependendo, um extra, dependendo do processo, o advogado ainda pode tirar um dinheirinho bom para poder cobrar essa sustentação oral e vai, com certeza, poderá ser, na verdade, com certeza não, mas poderá ser definitivo para o sucesso dessa ação. Então, junto útil ao agradável. O advogado recebe um honorários a mais, não previsto lá no início, e ainda consegue, de repente, fazer com que o cliente dele seja bem sucedido na decisão do tribunal. Sem dúvida. Dentro desse tema de sustentação oral, doutor, eu vou aproveitar o momento para dizer para quem não está nos assistindo, e principalmente o público operador do direito, que são os advogados e advogadas, que a sustentação oral, ela é muito importante. Muito importante. Eu tenho visto, nos meus casos agora, falando por casos próprios meus, né, que os desembargadores tinham já uma posição de negar provimento ao recurso. Quando eu termino a sustentação, muda completamente. Surge um desembargador e diz assim, eu, depois que vi a sustentação oral do ilustre advogado, trouxe muita clareza, trouxe muitas informações e eu quero vista do processo. É isso aí. Quando você ouve ele isso, retira de é um sinalzinho que talvez seja positivo. Eu tenho visto isso. Retira de pauta, porque ele pede vista, ele vai analisar com mais calma,
e quando volta o julgamento acaba dando o provimento. Se não é por unanimidade, mas aquele que pediu vista diverge. Aí gera um recurso, um embargo infringente, que dá mais uma chance de sobrevivência para o seu cliente. Que né? dá um lastro, um elo no fundo do túnel para a defesa explorar isso. Exatamente. Né? Dentro desse tema, já que nós estamos falando de sustentação orais, doutor, vamos então agora abordar um tema que está sendo muito polêmico atualmente, que é o direito de sustentação oral perante os tribunais, direito esse que vem fundamentado no artigo 937 do CPC, também pelos os regimentos internos, só que regimento interno, na minha ótica, ele não pode suplantar, suprimir a lei federal, que é a lei dos advogados, nosso Código de Ética. Isso aí é um tema de uma live inteira. O artigo 7º, o artigo 7º da lei 8.906 de 93, salvo engano, 94, né, que diz que é um direito do advogado em sustentar na plenária numa sustentação oral. E nós tivemos um caso bem recente daquela corte, que é super poderosa, não vou nem citar o nome, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, e um ministro que também está... o Xandão, não, né? É, um ministro que hoje é muita polêmica sobre as atuações dele. Muito holofote. Um tribunal que está muito em questionamento se é um tribunal de julgamento ou se é também um tribunal... político. Se é um tribunal legislador, se quer ocupar o espaço do Congresso Nacional, e aqui eu faço uma crítica construtiva, Congresso Nacional omisso, Congresso Nacional que não está fazendo cumprir o seu papel, a exemplo do que nós advogados aqui batemos na mesa e lutamos e exigimos que o nosso direito seja respeitado como prerrogativa, assim também são os integrantes do Congresso Nacional, que seja a Câmara dos Deputados, que seja Congresso, o Congresso em si. Eles também têm a prerrogativa de fazer com que um poder não interfira no poder do outro. Não é isso que nós estamos vendo, mas vamos lá. Questão da sustentação oral, prerrogativa dos advogados. O senhor acha que a OAB, principalmente a nossa OAB federal, demorou muito para adotar uma posição, a exemplo dessa última manifestação do nosso presidente da federal, acho que é o Simonetti, em que esteve lá o recém-possado ministro do Supremo, presidente do STF, o digno e ilustre ministro Roberto Barroso, e ele finalmente, né, foi categórico com todas as letras em dizer em bom tom, em voz alta, que a voz do advogado ou as vozes dos advogados não pode ser calada, tem que ser respeitada, e que há uma indignação com o desrespeito das cortes superiores, em especial uma, mas citou cortes superiores, em violar o direito do advogado de sustentar na plenária em defesa do seu cliente. Isso aí fere o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, previsto lá no inciso LV, acho que é 55, do artigo 5º da Constituição. Mas a questão agora é, trazendo a advocacia para o nosso órgão de classe que nos representa, seja a OAB seccional, seja a OAB seccional lá na ponta em cada município, mas a OAB federal principalmente, que é aquela que defende todos os advogados a nível federal. É o nosso querido Conselho Federal. Qual a sua opinião sobre a OAB federal? Finalmente eles saíram do... A nossa lei, principalmente a nossa Constituição, é a coisa mais linda do mundo. Eu sempre falo, né, com conhecidos que todos nós deveríamos ler pelo menos uma vez na vida a Bíblia e a nossa Constituição Federal. Eu acho que são 2 livros que todos deveriam ler pelo menos uma vez na vida. E lá, o Constituinte, né, o Poder Constituinte originário, ele foi muito feliz em criar o Checks and Balances, que é o sistema de pesos e contrapesos, no qual os 3 poderes são independentes e harmônicos. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. As funções de todos os 3 poderes exaustivamente tratada e cuidada na nossa lei maior, que é a nossa Constituição. O que tem acontecido, que a gente tem presenciado, infelizmente, nos últimos anos, isso não é de longa data, tá? Eu sou da época que todos os operadores do direito tinham prazer de mencionar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sou de uma época que a advocacia, o sonho de todo e qualquer operador de direito era um dia, de repente, talvez, poder sentar numa daquelas cadeiras e ser honrado como eram os juízes, né, os ministros naquela época.
Hoje em dia, a coisa mudou muita coisa. Houve a omissão de um dos poderes, que no caso, que é o que eu presencio, que é o poder legislativo, está dando aso e espaço para uma certa interferência do poder judiciário em questões políticas. E isso é muito perigoso. Então, aquela teoria da Constituição Federal, que é toda bonita, toda harmoniosa, tem sofrido ali interferências. E isso gera prejuízo, sem sombra de dúvidas, para toda a nossa nação. Que um juiz decidindo questões políticas, isso é inadmissível. E aí, a gente se esbarra, né, com um Conselho Federal da OAB, do qual, infelizmente, né, eu tenho assim, até receio de ficar falando muito do Conselho Federal, porém a gente tem visto a politização da OAB. A OAB ela tem duas primordiais funções. É auxiliar os advogados na defesa dos interesses dos seus clientes, porém tem um dever maior a OAB. É defender os interesses da sociedade. É função da instituição Ordem dos Advogados do Brasil defender também a sociedade. E são nessas questões que a gente, nos últimos anos, pelo menos eu, minha humilde impressão, pelo menos, é de que a OAB está um pouco omissa, pelo menos a nível federal. Não posso nem dizer a nível estadual, porque hoje nós temos o nosso presidente, o Luciano Bandeira, muito atuante, muito atento com as questões dos advogados, mas nível Rio de Janeiro. Nível nacional... Nível local, né? Local. Agora, nível nacional, infelizmente, no nosso atual presidente e de alguns anteriores, diga-se de passagem, muita omissão, muita conivência, o que é ruim para os advogados, né? Na questão principalmente da sustentação, se vai ter direito à sustentação ou não, porém, afeta também, e mais ainda, aos interesses da sociedade. Porque o advogado, ele, na verdade, em muitas situações, ele é o último escudo entre um Estado opressor e de uma parte de sociedade sem defesa. O advogado, ele tem essa função de, muitas das vezes, ser o último escudo. Brigar pelo seu cliente, brigar para que a verdade, que a justiça seja feita. E a partir do momento que a OAB é omissa ou tarda na defesa desse seu advogado, a OAB está contribuindo para que muitos indivíduos, muitos cidadãos brasileiros fiquem sem esse escudo e sem essa proteção. Sem confiança, né? A questão que nós estamos abordando aqui... Ficam desamparados. Principalmente o que nós estamos questionando aqui hoje da postura do nosso judiciário, com todo o respeito, tem excelentes jogadores. Sim, não são todos. Doutor, eu ouso afirmar que a grande maioria dos magistrados são bons magistrados. Tá? A grande maioria. Muitas das vezes tem 3, 4 que seriam fundamentais, que acaba complicando um pouco as coisas. Ou né? os juízes novos, né? Eu percebo que os juízes mais novos, é que estão errando muito os seus julgamentos. Né? Eles têm uma outra visão. Muitas vezes um moleque novo entra para ser juiz, não tem experiência de vida. Né? Advogou 5 anos, porque é uma exigência que tem que ter no mínimo... Mas são 3. 3 anos. Outros nem precisam advogar porque trabalhavam no judiciário, porque trabalhavam no gabinete de um ministro, então ele faz prova de que já vivia no meio jurídico e está dispensado dessa prova de 3 anos de militância como advogado, que, no meu modo de ver, é um atestado de capacidade, de experiência. Eu, por incrível que pareça, eu tenho boas experiências com juízes novos. Por exemplo, aqui em Macaé, nós temos um juiz novo. Eu posso falar o nome dele, porque vou elogiar, doutor Vitor, titular da... Inclusive, Macaé, há muitos anos, nós somos privilegiados. Não, Macaé tem bons juízes. O Rio de Janeiro, sem exceção, todo, né? Inclusive, a nível federal, a nível trabalhista, a nível de justiça estadual, Macaé tem juízes bem preparados. E não são bem preparados porque julgam favoráveis a gente ou não, porque cumprem o seu papel dentro da sua convicção. E ponto. É para isso que serve um juiz. Porque julga imparcialmente. Exatamente. Se ele vai julgar a favor... Claro, a gente prefere que ele julgue a nosso favor, a favor do cliente, mas nem sempre isso será possível. Então, em Macaé, nós temos... Eu tive várias experiências aqui, por exemplo, doutor
O Wycliffe, que agora também já está até em Campos. Eu lembro, há 10 anos, quando ele entrou, novo, com todo gás, ele pegou na época só tinha um cartório criminal e era pesado, hoje somos 2. Temos agora o doutor Vito, que assumiu agora, tem poucos meses, ele é novo, o juiz. E tem assim... Claro, tem coisa que ele não... Né, ele, dentro da visão dele, ele julga conforme ele acha, dentro da convicção dele. E tá de parabéns. Então, eu acho, na verdade, doutor, que o negócio começa a complicar, né, realmente, é quando juízes começam a ir lá para cima. E muitas das vezes, para um juiz chegar lá em cima, ele precisa fazer, de repente, alguns tratos, né, alguns tratados. E aí que pode começar a contaminar. Então, hoje eu tenho mais medo de um tribunal de justiça, de um STJ, pelo menos a minha experiência, do que um juiz de primeira instância. Sem dúvida. A questão Turma recursal, então, eu nem recorro mais. Porque é uma coisa assim... É uma perda de tempo, né? É uma perda de tempo. A gente falou literalmente que não se julga. E o juizado é assim, uma coisa surreal. Porque o juizado especial, a princípio, é gratuito. Você não paga custas. Mas quando você recorre, as custas são muito mais caras do que a justiça comum. E se o advogado errar a greve por causa de R$1, é declarado deserto o seu recurso, ou seja, não é conhecido o seu recurso. Isso é uma contradição, né? Que direito à justiça nós temos? Isso é uma mentira. Não, é caríssimo. Isso é uma mentira dizer olha, eu tenho casos que o cidadão tem direito à justiça. Não. Eles amarram numa questão de recolhimento de custas. Se você não recolhe, você não vai a lugar nenhum. Então, que direito à justiça é esse? Vou dizer mais, hein? Eu vejo isso... E aí não vou generalizar, nem estou aqui citando o nome de juiz A nem B, mas na minha ótica, eu vejo isso que o juiz exerce no início da demanda um papel de fiscal arrecadador do Estado. Mas ele é fiscal, é o papel dele. Se você não provar para mim que você é pobre, miserável, não basta só isso, você é amaldiçoado, você vai ter que recolher custa. Eu disse isso numa petição uma vez para uma juíza. E a Constituição não diz isso, né? Eu disse isso uma vez. A Constituição diz que basta a afirmação... De que é pobre, que teoricamente já deveria ser concedida. Eu disse isso, é bom trazer os casos práticos, porque ilustra, né? É verdade. Eu disse isso uma vez. Juizado hoje eu prefiro fazer o cliente, de repente, pagar umas custas um pouco mais e ter uma garantia maior que na justiça comum. Porque o juizado, às vezes, não estou assim... como eu falei, nós somos agraciados com o juiz. Nós temos aqui em Macaé, titular do Juizado Especial Cível, a doutora Suzane, uma juíza assim, muito ponderada, muito sensata, com um excelente bom senso. Porém, a estrutura do juizado. A estrutura do juizado limita muito o advogado. Eu tive uma situação aí, não sei se eu posso contar, que é porque é até engraçado, que eu vou falar aqui, é coisa rápida. Doutor, aqui é democrático. Uma cliente aqui em Macaé, não vou falar o nome dela, ela, numa noite, é uma mulher bonita, tal, da sociedade, e ela dentro de um restaurante, um infeliz de um cidadão lá, querendo se aproximar dela, e ela apartando, a mulher tem direito, né, aquilo é meu corpo, minhas regras, e não é não, e acabou. E quando ela estava se retirando do restaurante, esse cara começou a xingá-la. Né? E xingá-la como se fosse garota de programa. E aí, até porque garota de programa também, se fosse, não tem nada de ilegal, não é crime, a mulher... O problema dela. O problema é dela. Ser respeitada como qualquer Exatamente. outro. E aí ela me procurou, nós entramos na justiça e a juíza deu de danos morais R$1.000. Isso é uma pouca vergonha, não, R$1.000? Agora, se fosse... Aí eu fui pesquisar. R$1.000 é uma garota de programa de luxo. Ou seja... O que o Poder Judiciário... O que a cabeça da juíza entendeu? Que era aquilo mesmo? Que ela é uma garota... Não. O valor de indenização foi equiparado... Olha, ela não é uma garota de programa... Mas eu estou me baseando nisso. Meu parâmetro ali é da esse. esquina, não. Mas deu um valor como se fosse uma garota de programa de luxo no Rio de Janeiro. Parametrizou nisso, né? Ou seja, um verdadeiro absurdo. São essas coisas que deixam a gente indignado. Isso, e a cliente ficou mais indignada ainda. É uma empresária aqui em Macaé. Ela, inclusive, François, vamos recorrer. Eu fui preparar o recurso. 1.050, não vou esquecer esse número. 1.046. Exatamente o recurso. Eu falei... Toma recursal, é isso? Não, e vai chegar lá, o que vai acontecer? É um perigo eles... não é de luxo, não. Deve ser da esquina. Reduz aí para R$200. Eu tenho um caso bem rápido sério. Aqui em Macaé, tá? E uma juíza que eu elogio muito. É uma excelente juíza. E me deu, inclusive, causa própria, né? Contra a Ampla.
mandou me indenizar em R$3.000, só que eu tinha oferecido 1.509 de calção, e eu tinha esquecido que o juízo daqui, não vou dizer qual juízo, porque eu não quero que chegue a juíza, que é a única daquele juiz ali, que eles não têm por parâmetro apreciar a calção, eles não têm esse negócio de calção, que está lá no Código Civil. Quando veio a sentença, julgou nula aquelas 2 faturas que realmente eram inexistentes, e eu provei que eles negativaram o meu nome com uma conta paga, daí veio a reparação do dano, mas esqueceram de apreciar a questão da calção que tinha sido devolvida para mim. Ok? Aí o que acontece? Eu falei, qual é o caminho aqui? Os embargos de declaração, dá oportunidade para a juíza, então, dizer erro material, mas parece que levante-se em favor... Nunca leiam, né? Levante-se em favor do autor. Só estou citando isso porque é bem semelhante ao que você colocou aí. Resultado, julgou improcedente os embargos. Eu bati na tecla, excelência, não altera, não interfere no julgado, no princípio da imutabilidade da sentença, é um erro material, e eu digo na petição, esse dinheiro não é do Estado, não é da Ampla, esse dinheiro é do autor da ação, no caso eu. Aí eu preparei a guia 1046 e disse, olha, não vou recolher isso aqui, porque é um absurdo eu ter que recolher 1046 para ir a turma recursal buscar 1.509, porque eu sei que a turma recursal não vai dar o direito, vai dizer que está correta a decisão de primeiro grau, ainda que a decisão tenha cometido um erro de não apreciar um erro material, eu sabia disso. Então eu disse, excelência, está aqui, olha, só que não vou recolher. Peço que Vossa Excelência suba o recurso e que a segunda instância é que vai apreciar a admissão do recurso e peço gratuidade de segundo grau. Demorou, mandou eu juntar a prova da minha situação econômica. Eu disse, olha, eu não vou juntar, excelência, porque se eu juntar a minha situação socioeconômica, claro que a senhora não vai dar gratuidade de justiça. A base deles é 2 salários mínimos e meio. Se eu fosse juntar meu imposto de renda lá, dizer, pô, o cara é milionário, como é que ele não vai ter que recolher? Resultado. Esse dinheiro vai ficar lá, porque você acha que eu sou tão burro. E foi declarado deserto por falta de recolhimento? Não, ou concedeu ela mandou eu juntar, ainda não decidiu. Tá. Eu me manifestei dizendo que não ia juntar, porque o meu parâmetro de renda jamais iria dar direito à gratuidade, e insistia que mandasse para a segunda instância. Eu não sei qual vai ser a decisão dela, se vai julgar deserto, mas se não assim fizer, tá perdido esse dinheiro, vai ficar aí no Banco do Brasil, fica pro Banco do Brasil, né? Porque... Então são essas coisas, e lamentáveis, de uma juíza que eu elogio, é uma excelente juíza. Excelente juíza. Mas é um negócio assim, muito ingrato, é o tal dos embargos de declaração. Via de regra, o que eu sugiro aos advogados novos, que quando interpuserem o embargo de declaração, que tentem despachar com o juiz. Até para explicar ele, né, para até ter certeza que o juiz foi, né, vai pelo menos prestar atenção. Não estava É importante hoje, infelizmente, isso gera muito trabalho para o advogado. O advogado tem que estar ao tempo todo tentando falar com o advogado, com o juiz. Por exemplo, esse processo do qual nós obtivemos a revogação de prisão ontem, eu despachei com o juiz na terça-feira. Foi de suma importância esse despacho. O advogado hoje, que faz um requerimento importante, tem requerimento que é o básico, é o arroz com feijão. Porém, se houver um requerimento que é realmente de peso, que pode significar, de repente, mudar o rumo do processo para o seu cliente, é imperioso que esse advogado despache com o juiz. Isso é uma super dica. E lá no escritório nós fazemos muito balcões virtuais e muito despacho. Quase que todas as semanas eu estou despachando com o juiz. E porque é importante. Ok. 18h47. Mandar aqui um grande abraço pro Tiago Barbeiro. Fica ali perto do Machado. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Supermercado Machado. Ele fica ali na esquina. Mandar um grande abraço ao nosso querido Fabiano Pascoal, hoje o procurador do município de Macaé. A nossa querida presidente da subseção da OAB aqui de Macaé, Ana Gleice, era para ela estar aqui hoje na banca conosco. Ah, que bacana. Deverá estar vindo em janeiro. Que pena não estar aqui. Deverá estar vindo em janeiro. E eu queria estar reunindo 2 juristas na mesma banca, porque... ia ser um prazer. Assunto seria uma maravilha, né? Não, e a doutora Ana, além de competente, é um ser humano diferenciado. E falar de OAB de Macaé, eu vou contar uma história curiosa bem rapidinho. Quando cheguei em Macaé, ainda não tinha nem a inscrição suplementar. Foi interessante. Eu já conheci o Fabiano Pascoal e já trabalhei ajudando ele na primeira campanha. Na segunda ajudei, ele se reelegeu a primeira, a segunda.
Agora, na última, ele se licenciou porque foi ser procurador. A Ana Gleice fez o mandato tampão e se elegeu na sequência. Também ajudei a doutora Ana Gleice na campanha dela. E é a razão de que eu queria ter ela aqui para falar um pouco da gestão dela. Acho que em janeiro. Vai ser um prazer. Vai ser Está sendo agendado com a nossa produção. Que vai ser um sucesso. Em janeiro nós vamos abrir aqui uns programas para falar só a área de direito. Procurador do município, delegado de polícia. Mandar um abraço para o doutor Márcio, que foi delegado, passou aqui pela delegacia 123. Ficou uns bons anos em Macaé. Bons anos aqui. Márcio. Agora ele está lá perto do Espírito Santo, é professor também, está em época de prova. Foi um dos motivos que ele não conseguiu estar aqui hoje. Mas no caso dele já ficou combinado também a agenda para janeiro. Então, nós vamos ter em janeiro aqui na banca operadores de direito, falar de segurança pública, delegado de polícia, autoridades, delegado de polícia, federais, civil, falarmos da Procuradoria do município, que é a advocacia pública, né? Dar oportunidade para a presidente da OAB vir aqui falar da sua gestão, enfim. É isso aí, um abraço para vocês, as portas do programa estão abertas, assim que quiser participar, é só entrar em contato lá com a nossa produção, eles fazem o agendamento, será uma honra recebê-los aqui. Doutor, vamos voltar ao tema advocacia, tema polêmico, né? Vamos nós. O tema é advocacia e poder judiciário, a razão da gente estar aqui abordando esses assuntos do dia a dia, assuntos que diz respeito à advocacia com viés, com o judiciário, porque é inevitável, advogado e juiz convive, né? Convive no dia a dia, o advogado postulando pelo seu cliente, o juiz recebendo essa postulação que lhe é distribuída por sorteio e fazendo o papel dele de julgador. Lá também o promotor ou a promotora de justiça, né? É comum a gente, operador de direito, estar também no dia a dia conversando com essas pessoas. São amigos, tem pessoas maravilhosas, essa é a realidade. Tem excelentes promotores de justiça, excelentes juízes de primeiro grau, tem excelentes desembargadores de segundo grau, tem bons ministros nas Cortes Superior, mas é inegável que hoje a questão das prerrogativas dos advogados está sendo polêmica por causa disso que está acontecendo lá nas cortes, lá em cima, e aí a razão do que eu disse no início da nossa conversa aqui, quando abrimos aqui a banca, né? Como abrimos aqui a nossa entrevista. Eu dizia que talvez, por esses exemplos que estão vindo lá de cima, que na minha visão, isso é eu que estou dizendo, fazendo aqui uma crítica construtiva, literária, né? Não é uma crítica destrutiva, pejorativa, não é isso. Como operador de direito, faço isso com tranquilidade, porque também é um direito meu, como advogado, né? Brigar e exigir que essas prerrogativas sejam respeitadas, seja por qual julgador seja. Mas eu dizia no início da nossa entrevista aqui, que na minha visão, na minha ótica, eu entendo que desde que esses tribunais superiores começaram com essa politicagem, começaram a ir muito por viés político, até se cogita e se fala muito hoje da questão do ativismo judiciário, né? Aquela coisa do tribunal achar que ele é poder judiciário, mas ao mesmo tempo ele pode interferir no poder executivo, no poder municipal, se for um poder local municipal, no poder estadual, se for de um governador, e não é isso, né? O papel do juiz não é legislar, não é dizer o que os poderes, as autoridades constituídas e eleitas pelo povo têm que fazer, e eu dizia isso, e é uma convicção minha. Esses exemplos que está vindo, hora um aqui, hora outro ali, das Cortes Superiores, está dando um mau exemplo que está refletindo aqui nos julgadores aqui de piso. Eu ouvi um desembargador sustentar uma sustentação oral que ele disse que não existe esse negócio de juízo de piso. Eu concordo com ele. Ou é o juízo ele ficou singular, ofendido, né? Ele ficou ofendido, né? Ou é o juízo singular, ou o juiz de primeiro grau. Ele disse que não existe juiz de piso. Eu concordei plenamente com ele, mas eu continuo aqui usando erroneamente essa expressão. É um jargão, assim, jargão, muito, né? comum nos tribunais, né? A gente sempre se referir ao juiz de primeiro grau de juiz de piso, né? Não deveria ofender, né? Eu acredito que passam muitas situações que esse desembargador deveria ficar ofendido e ele não ficou. Porém, ele tem o direito de achar o que ele, né? Falar o que ele acha. Acredito que ele não ofendeu o advogado em questão. Porém, eu continuo também, quando eu faço sustentação oral, é automático a gente falar juiz de piso. Falaram tanto isso que virou um jargão que a gente acaba cometendo o mesmo erro, mas né? isso não é de... Isso não é de agora, isso já é de muitos anos. Isso é de muitos anos. E uma das coisas, assim, que me encantou muito no início da advocacia, na verdade, no início da minha faculdade, lá nos idos de 1995,
era essa questão da tradição, essa questão da organização, da hierarquia, das coisas funcionarem devidamente, tudo ter uma ordem, tudo ter um momento, cada um com seu papel para o prosseguimento dos trabalhos. Isso, né, os grandes tribunais. É lindo, por exemplo, o primeiro tribunal de júri lá do Rio de Janeiro, num prédio antigo do Tribunal de Justiça. Então, eu sempre gostei. Você ainda encontra tribunais de justiça de prédios centenários. Então, isso sempre foi muito... sempre marcou, eu sempre gostei muito disso. E hoje, quando eu vejo um desembargador questionando uma questão tão simplória como essa, isso só me gera mais, assim, decepção. Decepção. Eu vou continuar, eu não lembro quem é o desembargador, mas se alguma decisão, algum processo meu cair nas suas mãos, ele vai falar de novo, porque eu vou continuar falando de juiz de piso. Muito bom. Doutor, agora vamos um pouquinho para a seara advocacia. Uhum. Advocacia, redes sociais, marketing digital. Na sua visão, isso... melhorou muito, ajuda muito os advogados, atrapalha. Como ficou a questão ética com a OAB, que antigamente era muito restritivo? O advogado fazer publicidade era quase que proibido, Não, né? era proibido. Era proibido. Era proibido. Né? Mas eu tenho visto que houve uma reformulação no próprio Código de Ética das nossas ordens, né? Houve um novo provimento. Um novo provimento. E hoje nós temos a liberdade nas redes sociais, falarmos, defendemos teses, enfim. Qual a sua visão sobre essa questão hoje do marketing digital, advocacia e redes sociais? Essa é uma área que eu estou sempre em debate aí. Na verdade, o provimento que regulava a publicidade na advocacia era o 94/2000. E aí muitos colegas, muitas pessoas falam, mas 2000 são apenas 23 anos. Né? Por que era tão ruim para o advogado, uma lei nova, um provimento novo do Conselho Federal? Por que atrapalhava tanta publicidade do advogado? Nós temos que lembrar que em 2000, quando foi elaborado esse provimento, nós não tínhamos smartphone, não existia rede social. O Orkut é de 2005, o primeiro iPhone é de 2007. O Google é de pós-2000. Então, com o avançar das redes sociais, antigamente a rede social era para jovem. Hoje não, hoje é impossível um ser humano estar inserido na sociedade sem estar compartilhando experiências nas redes sociais. É o novo normal. Felizmente, o Conselho Federal, ouvindo os clamores dos advogados, agora em 2021, eu estou falando agora, de 2 anos e meio, é de julho, é o provimento 205 de 2021, de 7 de julho de 2021, que autorizou o advogado fazer publicidade nas redes sociais, inclusive patrocinando banners criativos. Olha, nós vamos bater em 1 ano, 2 anos, fatalmente 1.400.000 advogados no Brasil. Isso dá mais ou menos um advogado para 200 pessoas. Literalmente, nós teríamos um advogado por rua aqui no Brasil, considerando cidades de médio porte. Se forem cidades enormes, serão vários advogados numa mesma rua. Uma esquina, né? Isso está, como assim, atingindo a advocacia violentamente. Os advogados que estão entrando no mercado, infelizmente, não devidamente orientados, estão para sobreviver, eu até entendo, cobrando preços aviltosos por processos. Eu participei de um outro podcast lá em Rio das Ostras, tem alguns meses, e aqui a gente fez um cálculo. Tem advogado que cobra R$2.000 num processo, achando que está cobrando um valor que é significativo. R$2.000 por um processo que, em média, dura de 3 a 5 anos, ele está cobrando, acho que uma mixaria de menos R$10 por mês, ou até menos do que isso, R$3. Eu não lembro agora qual foi o cálculo matemático. Então, quer dizer, isso já está gerando na advocacia um sucateamento dos advogados. Desvaloriza. Desvaloriza demais. A rede social, ela tem que estar aberta sim. Ah, François, mas a rede social, o advogado que pode mais, vai ter muito mais poder nas redes sociais, vai haver um desequilíbrio. Muito ao contrário. Hoje o advogado, desde o início da minha advocacia,
Eu no início, né, eu não podia fazer publicidade, eu era um ninguém, até porque eu não tenho, né, parentes, advogados próximos, eu não tinha sobrenome, então eu literalmente comecei do zero, mas mesmo eu sempre tive aquela visão, cara, quem não é visto não é lembrado. O advogado tem que explorar, sim, as redes sociais. Hoje é um percentual mínimo de advogados que tem Instagram. Apesar de parecer que tem muitos advogados que têm Instagram, ainda somos poucos. E eu vou além. O Instagram não é a melhor ferramenta de redes sociais para captação de clientes. Ledo engano do advogado achar que está ali botando aqueles postzinhos lá no Instagram de vez em quando, uma vez, ou mesmo que seja todo dia. Aquilo dificilmente vai trazer clientes. Hoje nós temos armas muito mais poderosas e não são tão caras. Por exemplo, nós temos o Google Ads, que é uma máquina. O Google Ads, ele pega aquele cliente que está procurando, é o cliente que vai atrás do advogado. É ele que recebe uma intimação, uma citação, ele vai no Google, advogado trabalhista, advogado de família, advogado criminal. Ele que procura, é um público quente. Temos também o Meta Ads, que aí sim utiliza o Instagram para divulgar. Você paga um criativo, seja um vídeo, seja um banner, e divulga tanto no Facebook quanto no Instagram. E, por exemplo, aqui em Macaé, hoje, 13 de dezembro de 2023, hoje, eu tenho 4 campanhas no YouTube aqui na minha região. Eu sou o único, olha só, Macaé nós devemos ser hoje mais de 2.000 advogados. Eu sou o único advogado que tenho propagandas, que faço marketing no YouTube. Que tem um marketing mais destacado no YouTube. Não é destacado. Até tem, não, doutor, não tem destacado. Eu sou o único. Eu sou o único advogado que estou interrompendo algum vídeo, algum colega que está querendo assistir, outro vê, aparece a minha cara ali e eu falando sobre algum tema. E tem que chamar atenção. Então, os advogados, eles precisam ir para as redes sociais, senão vão passar fome. Cobrar R$2.000 é um péssimo negócio. Mas, doutor, se eu cobrar R$2.000, eu não vou fechar o contrato. Você tem que sopesar. Em algumas situações você não tem nada, aí tudo bem. Mas você não pode criar o hábito ou criar o padrão. Não vai cobrar R$2.000. Aí você fala, François, que é isso? R$2.000 tem famílias inteiras que sobrevivem com R$2.000, até com 1.320, que é o salário mínimo. Eu falei, beleza, realmente concordo que 1.320 existe, a grande maioria dos pais de família sobrevivem. Mas você não faz nada com esse dinheiro? Não, mas sobrevive um mês. Mas imagine você, o advogado, segurar um processo durante 5 anos e ter cobrado apenas um salário mínimo. Não vai dar atenção nesse processo. Não vai, ele não vai durar. Ele vai chegar um momento que, desculpa a expressão, ele vai se lixar para aquele processo. Ele vai lembrar, cara, esse processo não vai ter nada no final para eu receber, e receber aquela mixaria, esse cliente já está me perturbando todo dia, mandando mensagem no WhatsApp. Então, o advogado, ele precisa... Olha, uma super dica de um advogado, né, já com uma certa bagagem e experiência em redes sociais. O advogado tem que ir para as redes sociais, hein? Tem que ir para as redes sociais, senão vai depender de indicação, vai passar fome. Sem dúvida. Dentro desse tema aí de redes sociais, essa polêmica doutor também... vê que eu me empolgo, né? E deixa eu te falar. Como você está vendo essa onda de cursos na internet? Nossa! Tudo que é advogado agora virou professor. Somos professores. Não, juízes. Traz muitas informações, mas tem muitos conteúdos. Não, doutor, olha só, eu não tenho nada contra um advogado ser especialista numa determinada área e vender algum treinamento para daquela determinada área. Eu não vejo nada contra. Agora, o problema é que existem advogados que nunca advogaram, oportunistas, na verdade, que estão vendendo curso, estão faturando milhões. E que o curso não tem muito conteúdo. Não tem nada. Não tem nada. Então, aí, quer dizer, os advogados novos ficam naquele oba-oba, pô, mas fala que o fulano faz isso, que viagem, que leva advogados para não sei aonde. Você vai ver o histórico desse advogado. A OAB dele tem 1 ano. Nunca divulgou? Não, ele nunca divulgou. Não vive da advocacia. A grande maioria desses vendedores de curso, eles nunca advogaram. Porque eles visualizaram o quê? Porra, eu vou ser advogado. Cara, vou ter que arrumar cliente. Eu vou ter que encarar juiz. Cara, dá muito trabalho. Que nem um louco. Vou vender curso na internet. E o negócio tá tão bom que tem juízes que nunca advogaram. Agora também foram abandonando a magistratura porque estão ganhando dinheiro vendendo curso. E são pessoas, claro, eles com certeza dão algumas boas dicas em algumas áreas. Porém, eles não têm experiência da advocacia. A pessoa quer ser um engenheiro em determinada área, alguma coisa assim, que junte com um engenheiro. Quer ser um bom advogado? Que junte com um bom advogado.
Agora, não adianta pegar um advogado que nunca advogou e um juiz que nunca advogou. Não tem experiência do outro lado. Não tem a vivência, não tem o lidar com o cliente, mas estão faturando milhões, né? Então, eles estão felizes. Porque tem OAB, mas não tem experiência. Nenhuma. Você vê uns garotos, umas garotas que estão ganhando dinheiro e tá tudo bem. Tem gente pagando. E como? E é uma realidade que não tem como mudar. Tal da internet, a TI Não, o dinheiro está na internet. Está na internet. Hoje o dinheiro, o grosso está na internet. E não é fazendo coisa séria, hein? Quem faz coisa séria não tem não tem destaque, não tem destaque. É quem está fazendo umas coisas aí. Mas é um reflexo muitas vezes pejorativas. Mas isso é um reflexo. Tá ganhando dinheiro com isso. Mas é o reflexo da nossa sociedade. Quem é a nossa sociedade hoje? A grande maioria dos brasileiros são semi-analfabetos. Então, dificilmente um erudito vai chamar a atenção da grande maioria da população, porque é incompatível. Não tem como um erudito, dificilmente ele vai conseguir conectar com a grande maioria que é semi-analfabeto. Agora, vai outras pessoas falando umas besteiras, assim, né? Aí conecta, né? Porque aí o nível é lá embaixo, aí a conexão é perfeita. Tá tudo em casa, tá tudo em casa. Certinho. E tá tudo bem, eu também não critico isso aí também, não. E um criminalista, quais as habilidades que o criminalista deve de ter para desenvolver bem a sua carreira como um advogado criminal? Olha, primeiro ele tem que ser combativo. O advogado, ele precisa ser combativo. Foi o que nós comentamos mais cedo sobre ele saber se impor perante um juiz, impor perante um tribunal. Não é juiz falando alto que ele vai baixar a cabeça, ao contrário, ele vai continuar falando de maneira moderada, equilibrada, até o juiz respeitosa. Tem como você fazer um juiz, eu já tive experiência, mais de uma experiência, de fazer o juiz se calar de maneira respeitosa, de o juiz cair em si, que fala, cara, com esse aqui, com esse advogado aqui, esse caminho aqui não vai, ele não tem medo de mim. Nós não temos que ter medo de juiz. O juiz é um ser humano. Não tem superpoderes, ele tem a caneta, tem, mas até mesmo ele tem limites, ele tem órgãos, né, corregedorias que podem puni-lo caso ele venha cometer alguma arbitrariedade, algum excesso. O advogado ele tem que saber se colocar. Eu já vi muitos advogados baixando cabeça para juiz e causando verdadeiros prejuízos para os seus clientes. Ao contrário, quando a gente embate, né, cria um embate com o juiz, com o membro do Ministério Público, nós somos respeitados, porque eles sabem, com esse aqui, a coisa vai ter que ser no jogo limpo. Para com o cliente e com a sua própria imagem como profissional da advocacia. A questão que você coloca aí do juiz combater, etc., não é que você vai desrespeitar o magistrado. Não. Mas fazer ele entender que o princípio da urbanidade é dos dois lados. Tem que ser respeitado. E ele, como um advogado tem limite, o juiz também tem. O promotor também tem. Claro que um advogado, para poder chegar a um nível de gerar um embate com o promotor, com o juiz, ele vai ter que ser estudioso, ele vai ter que conhecer os seus direitos, ele vai ter que conhecer suas prerrogativas, ele tem que conhecer o campo que ele está caminhando para saber até onde ele pode ir. Se eu posso ir até ali, para que um juiz jamais vai me fazer com que eu fique aqui? Eu vou até onde eu sei que eu posso ir. E o juiz sabe até onde eu posso ir. Muitas vezes eles jogam. Deixa eu ver até onde esse advogado vai. E nós vamos na nossa linha e pronto, o advogado tá super protegido. É isso. É simples, né, doutor? É o advogado ter postura, hoje, por exemplo, não ter medo de estar onde está, porque ali ele está, porque a lei lhe dá essa prerrogativa, afinal de contas ele estudou, se formou, enfrentou um exame de ordem, não sei como é que está hoje está mais brando, mas que era um exame complicado. Falar em exame de ordem, vamos abordar aqui a questão? Não, o senhor vê o nível, né? Eu acho que o índice de aprovação não chega a 20%. Esse é um negócio assim, mas por que hoje eu presencio isso? As pessoas estão estudando direito com apostilinhas. Gente, não tem como. Hoje, aí fala, François, porque você tem dinheiro, você pode comprar livro. Negativo, nem sempre foi assim. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, sabe onde eu estudava? Na biblioteca da faculdade. Toda a matéria eu estudava 2 livros de graça. E a gente tinha não tinha internet direito. Não tinha internet, na verdade, em 95. Não tinha internet. Então, hoje você consegue pegar livros através de e-books. Você pega livros gratuitos na internet, baixa no teu celular, no teu computador. Antigamente, não. A gente tinha que ler livro. Agora,
Hoje tem muito mais oferta, muito mais conhecimento à disposição de forma gratuita para os advogados, porém eles não querem. Eles não querem. Eles não querem porque o MEC, na década de 90, afrouxou e abriu. Por exemplo, aqui na nossa região só tínhamos uma faculdade de Direito, ou nós temos várias. Aí volta aquele negócio. O MEC abriu a porteira em 90 e pouco, nós vamos bater 1.400.000 ano que vem de advogados. Que pena. Estamos chegando ao fim, já vamos aí para o final do programa. Nós vamos abrir aqui agora, doutor François, as considerações finais sua, mas nós vamos fazer uma consideração final diferente. Vamos fazer uma consideração final, temos 2 minutos, 3 minutos para isso. Fazer uma consideração final da seguinte maneira, dentro desse tema aí que nós acabamos de abordar, né, a questão da advocacia, eu queria complementar para você, já fazendo as considerações finais, depois ao finalzinho você faz as suas considerações, manda os seus agradecimentos para quem você quiser, mas vamos fazer ela diferente, abordando esse tema que nós estamos falando aí. Por que nós temos esse problema hoje do exame da ordem? Você disse que é 20%. Eu acho que nem chega a isso. Mas aonde que Posso estar equivocado. Aonde está o problema maior aí? Isso são as faculdades. Na faculdade. Os cursos de hoje que hoje estamos fazendo hoje. O aluno que quer estudar em apostila, meu Deus do céu. Esquece. O nível do nosso ensino superior caiu muito. E hoje a concorrência é muito grande, porque tem. Virou um negócio. Virou negócio. Você vê pós-graduação aí dizendo que você paga R$19 por mês. Não são mais instituições de ensino. São empresas de ensino. Virou mercantilista o negócio. É logo. E vai de pior a pior. Infelizmente. Nós ainda a tendência é piorar. Somos privilegiados, que ainda, na época que nós fizemos, tinha que ralar Sim. mesmo. Tinha que estudar muito mais, não é isso? E o professor também fazia questão de ser mais sério, de levar conteúdo. Ele mesmo, na sala de aula, ele passava muito conhecimento. Hoje não. O professor, ele pega o programa da faculdade, que dá na mão dele, ó, você tem que seguir esse programa de ensino aqui, projeto, uns chamam de projeto, né? E ele vai lá e chega para os alunos e fala assim, olha, vou dar uns temas aqui, você se vira e pesquisa. Essa é a realidade. Então, o reflexo da má aprovação no exame de ordem... É o reflexo das faculdades, do afrouxamento que houve. E vou te dizer mais. Do despreparo dos novos advogados. E vou te dizer mais, o exame de ordem, comparado à época que nós fizemos, hoje ele está muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? E antes não tínhamos esse índice de reprovação tão alta. Não havia isso. Você vê, né? Não, era muito engraçado. Era mais difícil hoje e a aprovação hoje era tem mais até alta. cursinho para OAB. Ou seja, o cidadão fica 5 anos na faculdade e para fazer a OAB tem que fazer um cursinho. Ele fez o que na faculdade? Virou business também. Cursinho hoje é dinheiro. Não, é um dinheiro. negócio assim. Exemplo dos cursos eu lembro que a gente não tinha essa mentalidade. A gente saía da faculdade, procurava a OAB, a prova eram 2 provas por ano e a gente ia para fazer a prova. Não tinha que, a gente ia lá, a gente escolhia a área. A teórica e a prática. A gente continua assim ainda, né? Continua. Eu, inclusive, na minha época, eu escolhi civil. Eu falei, cara, eu gosto de civil, vou fazer civil. Uns caras falaram, você é maluco. Eu falei, por que eu sou maluco? Cara, é o Código Civil inteiro. Eu escolhi tributário. Eu me dei super bem. Eu lembro que a minha peça processual foi um embargo de terceiro e que foi muito bom, porque na minha vida advocatícia eu fiz inúmeros embargos de terceiro. Já era o teu dia a dia, né? Hoje na época não, né? Mas não tive dificuldade, gente, tá tudo na lei, tudo na lei. Agora sim, doutor François, 1 minuto para você fazer as suas considerações finais e agradecer ao teu pessoal. Queria agradecer a oportunidade, toda essa equipe maravilhosa desse podcast Macaé, o senhor me senti muito honrado, né, o senhor ter me convidado. É sempre bom a gente está refletindo, relembrando coisas da advocacia, porque, como eu falei, né, o dia a dia nosso é muito cansativo. E a gente se depara aí com várias, né, serventuário, juiz que não colabora com a justiça, e isso é cansativo. Porém, aqui foi muito interessante que a gente lembra de coisas boas, né? Isso que é legal, a gente tem que lembrar de coisa boa para a gente continuar seguindo. E é basicamente isso. Ok, é um prazer mais uma vez ter estado com vocês, nossos seguidores nas redes sociais, internauta. Segue o programa, se inscreva aí no YouTube, Macaé Pode Macaécast. Não deixe de se inscrever, de seguir esse apresentador também. Um abraço, até a próxima!